Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos tranquilos, gozando de plena saúde, todos em paz, para a gente avançar aí agora para a reta final do nosso curso, né? Daqui para frente já nos encaminhamos para o final, as últimas aulas, os retoques aí no trabalho de vocês. Imagino que vocês estejam pensando nesse projeto para apresentar, vai ser o trabalho final de vocês, lá o chamado P2, que é a prova 2, e eu não cobro prova dessa disciplina, como eu já disse, mas vou pedir para que vocês melhorem aquele trabalho que já foi feito, né? A partir das observações que eu fiz na última aula, que foi feito em cima do que vocês entregaram, né? E avancem. Agora a gente vai tratar de outros aspectos nessa aula de hoje, outros aspectos da nossa disciplina, da apresentação, da composição e da apresentação de um TCC, no caso de vocês, um artigo, não será uma monografia, salvo aqueles que quiserem fazer uma monografia. E nós vamos hoje falar a respeito das citações, como nós fazemos as citações, onde nós buscamos essas informações e também vamos falar a respeito das notas, notas de rodapé, o que são, para que servem, como que a gente faz uma nota de rodapé, né? Muito bem, pode acompanhar comigo aí. Normas da BNT, que eu já disse, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é a associação que regula toda a normatização, normatiza toda a apresentação de trabalho, esses trabalhos, quer sejam trabalhos numa faculdade, numa universidade, mas também nas empresas. As empresas, elas produzem suas normas técnicas. Veja o pessoal da área de segurança, prevenção contra acidentes, tudo isso são produzidos normas, essas normas devem ser apresentadas dentro do que a ABNT estabelece para que seja uniformizado isso no país, tá certo? Muito bem, vamos falar então de citações, vamos falar de referências e vamos falar de notas. Referências eu já fiz, de citações eu já fiz algumas menções nas aulas passadas, mas hoje vou procurar deixar isso bem claro, e vocês aprendam, se preciso for, assistam novamente a aula, porque aprendeu isso uma vez, vale para toda a sua carreira acadêmica, não tem que ficar sempre mudando, né? Ah, e é uma coisa assim, na minha opinião, eu percebo que é algo fácil, mas que os alunos erram com muita frequência. E é algo simples de corrigir, né? Então vamos lá, a citação que as citações elas são reguladas pela norma 10.520, está lá a norma brasileira 10.520. A citação é uma menção, né? É a menção de uma informação extraída de outra fonte, né? Então você vai tomar conhecimento de uma fonte, vai se interessar por aquela informação, ela vai ser útil à apresentação do seu trabalho, ao andamento, ao desenvolvimento do seu raciocínio no trabalho, né, no artigo, e você quer usar aquela informação para respaldar, para fundamentar aquilo que você está tentando transmitir para o seu leitor. O que é essa fonte de onde você extrai a informação? Ela pode ser um livro dentro de uma coleção, um livro dentro de uma série, ela pode ser uma informação de uma revista de preferência especializada, uma revista técnica. Ela pode ser uma informação de um site, desde que seja um site de fonte segura, um site oficial, não pode ser qualquer site, evidentemente, principalmente se tratando de site, há muito site com fake news e tudo mais. Então, o interessante é que você apresente uma citação de um site confiável, um site oficial de uma instituição ou de governo, ou coisa do tipo, né? Então, tudo isso são fontes. E as fontes elas precisam ser apresentadas, não só o conteúdo daquilo que você vai utilizar, uma frase, uma citação, um dado, uma estatística, mas também você precisa apresentar a fonte, a origem, de onde é que você tirou essa informação. Então, do livro tal, e aí você vai ter que dar as informações desse livro. É simples, eu vou explicar isso hoje, você vai ver como é simples. Se for de um site, precisa dizer qual site foi, a data que você acessou esse site, né? Para que você fique protegido contra plágio. Então, no Brasil, o plágio é crime, né? Não se pode usar a informação de uma pessoa, assimilá-la ou absorvê-la como se fosse sua informação e não dar a fonte. Você pode, se descoberto, ser processado pelo autor que gerou aquela informação e que você usou e não deu a ele o crédito.
Não é vergonha nenhuma. Aliás, é necessário que o pesquisador, que você, aluno, eu também nos meus trabalhos, citemos as fontes. Isso é normal, não é vergonhoso, né? Mesmo que seja uma ideia muito bacana, eu quero colocar essa ideia como se fosse minha. Não entre nessa, né? É muito fácil. Eu mesmo estou fazendo um trabalho de uma editora e é um trabalho, reúne vários autores e, de repente, lá no meio do texto, estou fazendo um trabalho de preparação de texto, que é uma etapa antes da revisão final, e o autor disse algo que um outro autor disse. Eu falou, olha, o fulano de tal falou isso, isso e isso. Eu fui para a internet procurar o que é que de fato esse autor havia dito e, por acaso, descobri que aquele parágrafo todo que o autor tinha colocado no livro que eu estava trabalhando estava num site e ele não citou. Então, é plágio. Então, tem que fazer o quê? Avisar a editora, falar, olha, o autor que você está aí lançando o livro dele está usando uma informação de um site e não está dando a fonte, né? Então, aí tem que colocar a fonte ou senão tem que cortar aquele texto, tem que tirar aquele texto fora. Então, não entre nessa, é simples. Citação, nós temos dois tipos de citação, como eu já disse. Citação direta e citação indireta. A citação direta é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado. É que, lógico, é parte, você não vai citar o texto todo, é somente uma parte, uma frase, algumas frases, algumas linhas, né? É preciso manter o idioma da fonte, então, se você citar algo em inglês, você vai traduzir. O que pode ser feito é você traduzir, colocar a sua tradução e depois, em uma nota de rodapé, colocar o original no idioma em que você resgatou essa informação. Inglês, francês, alemão, espanhol, não importa. Então, em alguns casos, se faz diferente. Coloca a citação na língua original no corpo do texto e depois faça a tradução, coloca essa tradução na nota de rodapé. Aspas duplas, quando você for fazer, toda vez que você citar alguém, coloque a citação entre aspas, se essa citação ocupar até 3 linhas do seu trabalho. Então, você está lá fazendo o seu parágrafo, vai citar alguém. E essa citação dá lá 2 linhas e meias, 3 linhas, coloca entre aspas. Então, nós já sabemos, porque a norma da BNT diz isso, que aquilo que estiver entre aspas é uma citação. Então, não é a palavra sua, não é o seu texto, é a citação de alguém. Logo, se está entre aspas, após a informação entre aspas, que é uma citação de outra pessoa, deve haver a informação de quem é essa outra pessoa, tá? Então, já vamos falar como é que a gente faz isso. Se a citação que você está fazendo tiver mais de 3 linhas, então você vai fazer o quê? Vai dar dois espaços, deixar uma linha em branco, vai digitar aquela citação com mais de 4 linhas, 3, 4, 5, 6 linhas, enfim. Vai diminuir o tamanho da fonte, que é o corpo. Tá fazendo trabalho com o corpo 11, 12, vai para 11, ok? Então você vai lá, muda no Word, lá em cima, né? Tá lá, corpo 12, você muda para 11. Depois você vai lá em parágrafo, né? Vou até abrir aqui para não fazer de cabeça. Tá lá em parágrafo. Tá aqui, página inicial, parágrafo. Quando você clica, abre uma janela, parágrafo. Aí tem lá, espaço no meio. Abre uma janela, no meio da janela tem lá, espaçamento entre linhas. Deve estar em 1,5, 1,5 linhas. Você vai mudar isso para simples. Só nas citações acima de 4 linhas e nas notas de rodapé é que o espaçamento entre linhas será simples. Todo o resto do seu trabalho vai ser em 1,5 linha, 1,5 linhas, tá bom? Então aí você muda isso para simples, dá o OK e pronto. Você já quase tem pronto aí a sua citação direta acima de 3 linhas. A única coisa que vai faltar é você pegar a régua lá em cima, tem a régua lá em cima, ok? Tem 2 setinhas, uma para baixo, uma para cima, elas se tocam, embaixo da setinha de baixo tem um quadradinho. Se você pegar aquele quadradinho, clicar e afastar, vai até o número 4 da régua, 4 centímetros, você leva todo o bloco da sua citação até 4 centímetros, ok? Então, vai ficar uma citação, o layout, a aparência vai ficar diferente, porque é uma citação acima de 3 linhas. Não vai ter aspas nesse caso, por quê? Porque você já fez uma diferenciação.
né? As aspas, elas diferenciam o texto seu do texto do citado, da pessoa que você está usando o texto, porque está entre aspas. Só que isso vai até 3 linhas. Acima de 3 linhas, você vai fazer uma diferenciação diferente. Não vai usar as aspas, mas vai fazer isso. Diminui um ponto no corpo, diminui a entrelinha para simples e recua 4 centímetros. Feito isso, você já tem a sua citação direta acima de 3 linhas. Então, aí você, no próximo parágrafo, já volta ao normal. A fonte é a mesma, Arial ou Times, que são os dois tipos de letras permitidos pela BNT. Corpo 12 e espaçamento entre as linhas 1,5. Aí segue o enterro, segue o seu trabalho, tá joia? Bom, tá claro isso? Eu espero que esteja claro. Então, a citação até 3 linhas, entre aspas, no mesmo formato do seu parágrafo. Se der mais de 3 linhas, aí você deixa um espaço, uma linha em branco, começa um parágrafo novo, só que esse parágrafo novo vai ter um ponto a menos no tamanho da letra, então de 12 para 11, a entrelinha passa de 1,5 para simples, e o recuo passa para 4 centímetros o bloco todo. Recua 4 centímetros o bloco todo. Terminou esse bloco, aí você pula outra linha em branco e começa na segunda linha o seu parágrafo. Tá, já é o novo parágrafo. Tá bom? Bom, uma citação indireta. Nós falamos isso é citação direta, ou seja, você vai usar todas as palavras do autor que você consultou, seja em até 3 linhas ou em mais de 3 linhas, é uma citação direta, é literalmente aquilo que ele escreveu. Você não vai mexer no texto, você não vai alterar o texto, salvo em algumas exceções, né? Então vamos imaginar que o tempo verbal dele está diferente do seu tempo verbal. Você precisa acrescentar uma palavra ali para poder fazer sentido. Então, você pode colocar isso entre colchetes, não parênteses. Não coloque entre parênteses. Coloque entre colchetes. Toda vez que você vê num texto uma palavra, umas palavras ou frase dentro de colchetes, é porque você está intervindo no texto da pessoa para que faça sentido. Às vezes o gênero, número, grau, tempo verbal está diferente do seu. Então se faz esses ajustes para poder ficar um entendimento melhorado, entendeu? Isso é permitido. Mas se você colocar entre parênteses, você está dizendo que aquela informação é do autor. E aí você também está alterando, está adulterando o texto da pessoa, o que não é recomendável fazer. Outra maneira de se intervir no texto de um autor citado, que o ideal é que não se mexa, né? Nem se ele tiver, se ele fizer um erro de correção, um erro de gramática, de ortografia, não corrija. Coloque aí sim, né? Coloque entre parênteses, coloque SIC, S-I-C, que é uma sigla em latim que indica que você observou o erro, mas não corrigiu porque preservou a grafia original. E você pode colocar isso também no final. Né? Quando terminar o texto, tem algum erro lá, alguma informação errada, você pode abrir parênteses, isso depois da citação. Abre parênteses porque é depois da citação. Né? Se fosse no meio da citação, era colchete. Abre parênteses e coloca lá, foi mantida a grafia original. Você já deve ter visto isso em algum livro, né? Foi mantida a grafia original, ou seja, o cara escrevia antigamente, farmácia com PH, antigamente tinha isso. Então, você pode preservar isso, pode preservar o erro da pessoa, e aí você coloca essa indicação para mostrar que você observou o erro, mas não quis interferir por uma questão metodológica, tá certo? Uma terceira opção que você pode ter para mexer no texto de alguém é quando você quer dar ênfase a algo que ele disse, mas ele não deu essa ênfase. Mas essa ênfase é importante para o seu objetivo. Então, aí o que você faz? Você coloca em itálico, que é a letra deitada, né? Coloca em itálico algumas palavras, ou uma frase, ou uma palavra só, aquilo que interessar para você. E depois que terminar a citação dele, você fecha aspas, se for três linhas, ou se for mais de 3 linhas, quando terminar o ponto final ali, você coloca entre parênteses, né? Grifo nosso, ou ênfase acrescentada. Indica que o autor original não deu aquela ênfase, mas você deu e está chamando a minha atenção. Quando eu for ler aquilo, aquela palavra é importante ou aquela frase é importante, por isso você acrescentou a ênfase. Então, isso são casos de citações diretas. Como eu disse, textos do autor que você leu e utilizou. Palavras dele, tá bom? As citações indiretas são um texto baseado na obra de um autor consultado ou a formulação das ideias de outro autor
com as suas palavras. Você leu a obra de alguém, leu a informação de alguém, interessa-se por ela, vai usá-la no seu trabalho, mas você vai usar com as suas palavras. Você não vai usar com as palavras da pessoa. Isso é o mundo ideal, né? O bom é isso, que você cite, mas que você formule com as suas palavras, porque você demonstra que entendeu absolutamente aquilo que a pessoa disse e já consegue transmitir essa informação com as suas palavras. Isso é o melhor, né? Então, no caso da citação indireta, você vai ler a informação da pessoa, formular com as suas palavras, e quando terminar, você vai ter que fazer a tal da chamada, tanto para a citação direta quanto para a citação indireta. A gente vai fazer a chamada, que eu ainda não fiz, eu vou mostrar como é que faz daqui a pouco. A gente está só falando do miolinho ali, da informação em si, tá bom? E há também a citação da citação, né? Citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Então, você lê um livro, o autor desse livro citou alguém e você não pode, ou não consegue, ou não tem como ter acesso a essa informação original. Por quê? Porque quando nós fazemos um trabalho acadêmico, nós damos prioridade para aquilo que chamamos de fontes primárias. O que são as fontes primárias? Fonte primária é a obra original de um autor. Então, por exemplo, o Carson, D.A. Carson, escreveu uma obra, comentário do Novo Testamento, foi lançado em inglês. A editora no Brasil traduziu e publicou. Qual é a fonte primária e qual é a fonte secundária? A fonte primária é a obra em inglês. A fonte secundária é a obra em português. Por quê? Já houve uma tradução. Uma tradução é sempre uma interpretação. Pode ocorrer erros de tradução. Pode ser que o tradutor tenha uma visão de mundo, uma teologia diferente daquele do autor, e ele deu lá um ajustezinho mínimo, alterou a informação original. Então, sempre que se fizer um trabalho de pesquisa, procure ter acesso à fonte original, né? Procure ter acesso à fonte original e citar a fonte original. Esse é o melhor dos mundos, né? Porque aí você ainda vai fazer uma interpretação do que o autor original escreveu. Então, se você ficar em cima da interpretação de outra pessoa, você ainda vai fazer a sua interpretação. Pode ser que aquilo que o autor original quis dizer, quando chegar na sua mão, no seu trabalho, seja totalmente distorcido. Então, não é legal isso. Okay? Então, às vezes nós temos aí uma informação interessante, mas é uma citação da citação. Você não tem como ter acesso ao livro. Você não sabe se esse livro não existe mais, é fora de catálogo, está esgotado, não tem como comprar, não tem numa biblioteca no Brasil. Então, aí você tem que indicar que é uma citação da citação, né? Tem um jeito de fazer isso e a gente também vai ensinar nas próximas aulas. Hoje não vai dar tempo de fazer todo esse trabalho, tá bom? Mas vamos em frente aí. Bem, modelo de citação da citação. Tem lá, ó, Atanásio e et al. Significa outros, ou seja, o Atanásio é um autor e tem outros autores. Veja que entre parênteses tem lá 1951. É o ano da obra do Atanásio. Então, Atanásio e outros autores escreveram uma obra e o ano de publicação dela é 1951. Eu estou começando pelo mais difícil, tá? Não fica apavorado, não. Depois isso vai ficar bem mais fácil. Eu estou começando por um exemplo difícil aqui. Aí veja lá, Apude, Reis e Nóbrega, 1956, página 55. O que significa isso? Significa que o Atanásio e outros autores fizeram uma obra, tá bom? Eu coloquei aqui o número 1, depois do et al, tem o número 1 sobrescrito, é uma nota de rodapé. Eu coloquei aqui na nota de rodapé, tá lá, Atanásio, P e outros. Action des Presentions 3, não dá para ver que está pequenininho no meu monitor, é o nome da obra em francês, então tá lá, ok? Dissertação, não, dissociação, tem as informações da obra. Por quê? Eu consegui as informações da obra do Atanásio, que foi citado pelo Reis e pelo Nóbrega, são dois outros autores. O Atanásio escreveu a obra lá em 1951, o Reis e Nóbrega escreveram em 1956, está aqui a data do 56. O Apude é uma palavra em inglês que significa citado por. Então, quando você tem uma citação da citação,
precisa dar essa informação. Atanásio, Apud, Reis e Nóbrega, ou seja, quem citou quem? Citado por Reis e Nóbrega. Então, quem citou foi Reis e Nóbrega e citou o nome primeiro, que é o de Atanásio. Não o contrário. Eu já vi aluno fazer isso invertido, né? Colocar Reis e Nóbrega, Apud e Atanásio. Olha, se Atanásio veio antes, ele não pode citar o cara que veio depois. Então, preste muita atenção nisso, né? E aqui tem um exemplo de chamada. O que é a chamada? Deixa eu só ver uma coisa aqui na frente. Tá, vamos ter outros exemplos de chamada aqui mais fácil. A chamada é isso, é o nome do autor de uma obra, o ano e o número da página. Eu vou usar um exemplo do slide posterior para ficar mais fácil. Tem aqui, ó, embaixo também tem. Deixa eu ir para frente aqui para vocês entenderem o que é isso. Ó, aqui no parágrafo de baixo tem uma citação direta com a chamada. Então vem lá, abre aspas, porque não tem 3 linhas. Apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia. Então tem lá um colchete com reticências, dizendo que esse parágrafo continua, mas eu não vou utilizar as informações dali para frente. Fecha aspas. Ponto. Essa é a informação que eu quero. Fechei as aspas. Aí vem a chamada. O que é a chamada? Abre aspas para fazer a chamada. Em letra maiúscula, coloca o sobrenome do autor, que é o autor daquelas ideias, daquelas palavras que você citou. É o Jacques Derrida, mas você vai usar só o Derrida, só o sobrenome. Derrida em maiúscula, vírgula, o ano da publicação que você está lendo e que você está citando, vírgula, e o número da página. Fecha parênteses. Isso é uma chamada. Toda vez que você fizer uma citação direta ou indireta, isso tem que aparecer. É obrigatório. E do jeito que está aí. Sobrenome do autor, se você me citasse. Então, vem lá, Paganelli, vírgula, 2007, vírgula, P, ponto, espaço, número da página do livro que você leu. Entendeu? Então, Derrida, vírgula, o ano da obra, vírgula, o número da página. Se tiver mais de uma página, não é PP, não é PS, não é PG. É sempre P, ponto, espaço. E aí vem o número da página. Ah, mas eu vi fulano colocou PP. Tá errado. Eu vi que fulano colocou PS, páginas no plural. Tá errado. É P, ponto, espaço e o número da página. Viu como é fácil? É mais fácil, não tem que colocar 2 letras, é só P. Não tem complicação. Se a citação for indireta, você vai citar um autor com as suas palavras, terminou a parte que você citou as ideias dele, tem que fazer a chamada. Então você coloca lá a sua frase, terminou, abre parênteses, sobrenome em maiúsculo, vírgula, o ano da publicação, vírgula, P ponto, o número da página de onde você tirou aquela ideia. Aí você fica protegido e o seu trabalho fica certo. Uma outra maneira de fazer uma citação é quando você vem mencionando o nome do autor, né? Então, de acordo com, vamos pegar Bruce Wilkinson, aí você já pode fazer a chamada, você já mencionou o nome dele, Bruce Wilkinson no texto, maiúscula para a primeira letra e minúscula para as outras, aí você pode fazer como está ali no parágrafo de cima, abre aspas, abre parênteses, coloca o ano, e se você já quiser colocar o número da página que você está citando, já coloca. Então, 1982, P, ponto, o número da página. Não precisa repetir o sobrenome dele dentro dos parênteses, tá bom? Vamos voltar aqui agora. Bom, aqui, ó, a chamada aparece no corpo do seu texto. Você está escrevendo, fez a citação, abre parênteses, sobrenome, ano e data, ano e página. E aí o que acontece? Eu vou ler o seu trabalho, vamos imaginar que eu sou o seu orientador e você mandou para mim o seu trabalho para eu fazer uma avaliação e fazer as críticas. Aí você citou lá o Derrida, ou citou o Nóbrega e o Reis, né? Então eu li lá no seu texto que tem lá sobrenome, ano e página. Eu quero saber que obra é essa que foi citada. Então, lá nas referências bibliográficas, no final do trabalho, você vai colocar a informação completa. A chamada é um apontamento para uma outra informação. Tá bom? Isso é fácil. Está lá no meio do texto, sobrenome, ano e página. Então, se eu quiser saber, ou se outra pessoa quiser saber que livro é esse que você está citando, então você vai lá nas referências bibliográficas, ou a pessoa vai lá nas referências bibliográficas, e aí tem lá a informação completa. Lá, Reis, vírgula J, João Reis, José Reis, na verdade, ponto e vírgula, Nóbrega, ponto, vírgula P, primeiro nome dele. Aí vem lá, em maiúscula, em negrito,
Tratado das Doenças das Aves. Esse é o nome do livro que você citou. Lá em cima tem só a citação que foi feita do Atanásio, mas eu não sei que livro que é. Se eu quiser saber, eu vou procurar nas referências bibliográficas. Então tá lá, Tratado das Doenças das Aves, o nome da cidade onde o livro foi publicado, tá lá São Paulo, 2 pontos, Melhoramentos, é o nome da editora, vírgula, o ano da publicação e a página aqui embaixo ela é dispensável. Por quê? Você já citou a página lá em cima no meio do seu trabalho. Entendeu agora? Ficou fácil, né? Então vamos passar aqui para frente, tem o Derrida. Vamos para uma outra informação, aqui, informação verbal. Vamos imaginar que você quer usar um dado obtido numa aula, numa palestra, num debate, uma coisa do tipo. Então, você tem que indicar, entre parênteses, a informação verbal acrescentada de uma nota explicativa no rodapé, contendo o maior número de informações que você conseguiu absorver, né? Então vamos lá, vamos imaginar aqui a seguinte citação. Eu coloquei entre colchetes aqui, eu não, nesse programa que eu estou usando aqui, eu não sei como é que coloca a letra pequenininha para cima, sobrescrito, a nota de rodapé. Então, 535 está entre colchetes, para indicar que ela deveria estar pequenininho em cima, tá bom? O cônsul de Israel em São Paulo é Dori Goren, relatório sobre, aí tem lá uma chamadinha para nota de rodapé, tá? O relatório sobre o turismo para Israel, assinado por ele, traz informações que foram aproveitadas nessa pesquisa. O que quer dizer essa notinha número 535? Então, está aí lá embaixo. 535, quando você está no Word e você quer dar uma informação adicional, essa é a função da nota de rodapé, dar uma informação adicional, mas às vezes você quer colocar essa informação, você acha que ela é importante, mas ela vai quebrar o fluxo de leitura do texto. Então, você coloca ela numa nota de rodapé. Você quer dar a informação para o seu leitor, ela é importante para quem está interessado naquele assunto, mas ela não vai contribuir propriamente para o seu trabalho, né? Então você usa isso numa nota de rodapé. Vai lá, assim, vai lá no Word, você coloca lá referências, vai lá em cima no referências, aí vai abrir uma janela vai dar a opção notas de rodapé, você clica, aí abre uma janela. E você clica em inserir, geralmente já vem configurado. Quando você clica em inserir, o próprio Word já vai para o final da sua página, ele mesmo já vai traçar, vai colocar um traço, um risco curto ali, né? Ele tem deve ter 2 centímetros esse risco, pela norma da BNT, mas o Word já vem configurado. E já vai colocar o número da nota, pequenininho em cima. Se você for fazer a segunda nota, ele mesmo vai fazer automaticamente número 2, número 3, número 4, número 5. Você não precisa ficar quebrando a cabeça. Eu já vi aluno fazer umas engenharias malucas para poder colocar a nota de rodapé, e o Word faz isso tudo automático, né? Então, vai em referências, notas de rodapé, clica em inserir e ele já vai lá para o final da página, faz o traço, coloca o número sobrescrito e aí você já começa a digitar. Terminou a digitação? Volta para a parte de cima, de onde você tinha parado, e continua o seu texto, tá? Então tem lá, no 535, então, por alegada questão de segurança, e uma nota de rodapé a respeito da pesquisa aí, é uma citação do meu doutorado. Eu fiz entrevistas com o pessoal da Palestina e de Israel, mas teve problema na hora de fazer entrevista com o pessoal do consulado de Israel. Eles alegavam que eu não podia até lá por questão de segurança, no escritório deles, era proibida a visitação, né? Então, eu coloquei essa informação para que a pessoa soubesse que a entrevista não foi feita presencialmente, foi feita virtualmente. Então, está dada uma informação de bastidor que só eu tinha, então eu quis passar isso para o meu leitor, tá? Você pode colocar qualquer outro tipo de informação dentro de uma nota de rodapé. E as notas de rodapé servem exatamente para isso, tá bom? Indicação de ênfase. Como eu falei anteriormente, a indicação de ênfase é uma interferência que fazemos no texto de uma pessoa que estamos citando. Então, indicar grifo nosso ou grifo do autor, no caso, se você citar alguém que já veio com ênfase o texto dele, coloque grifo do autor, porque senão eu penso que você vai dar ênfase por conta própria, né? Se questionarmos sobre a marca, aí tem um exemplo, né? Se questionarmos sobre a marca principal da literatura de viagem, sobre o que é determinante na constituição do seu gênero, temos em Cara Lisboa a seguinte definição, abre aspas, grosso modo, o deslocamento do autor, veja que o grosso modo está em itálico, o deslocamento do autor pelo espaço físico, por tempo determinado,
implicando em um retorno ao seu lugar de origem e a transformação do observado e do vivido em narrativa. Fecha aspas. Aí eu tenho que fazer o quê? A chamada, né? Então, abre parênteses, Lisboa, que é o sobrenome da Karen, Karen Maquinou, Lisboa, então, Lisboa, vírgula, 2011 é o ano da publicação do livro dela, vírgula, P82, vírgula, ênfase no original. Por quê? Porque aquele grosso modo está em itálico, mas não foi eu que coloquei. Foi ela mesma no seu original. Então, eu indico que a ênfase veio dela, não minha. Outra citação aqui, outro exemplo, né? Só João 12, versículo 13, especifica que eram estendidos mantos e ramos de palmeiras. E o mesmo João, em seu Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, diz ter visto uma multidão vinda de, abre aspas, de todas as nações, tribos, línguas e povos em pé diante do trono do Cordeiro com vestes brancas e segurando palmas. Aí tem lá uma ênfase, está em itálico. Fecha aspas. Como eu já citei que essas palavras são de João 12, 13, lá no início do parágrafo, então aqui na chamada eu vou colocar só NVI, que é o quê? É a fonte de onde eu extraí essa informação, NVI, tudo em maiúsculo, né? A nova versão internacional, ponto e vírgula, ênfase acrescentada, fecha parênteses. Eu é que coloquei essa ênfase. Então, João 12, 13. Se a pessoa quiser saber o que é essa NVI, onde ela vai? Vai lá nas referências bibliográficas. Tá lembrado quando eu cito o sobrenome da pessoa? É para ir a outra pessoa ir procurar lá embaixo nas referências bibliográficas, caso ela tenha interesse em saber mais sobre aquela obra. Então, NVI. O que é NVI? Então, ele vai lá embaixo e vai encontrar nova versão internacional, tradução dos originais do grego e do hebraico, o nome da cidade onde a obra foi publicada, essa versão da Bíblia foi publicada, São Paulo, né? O nome da editora e o ano da publicação. Tá? Então, essas informações adicionais estarão nas referências bibliográficas. Tá legal? Bom, então por hoje acho que já tem bastante coisa para vocês pensarem aí. Não se assustem, vou repetir, não se assustem. Isso é muito fácil de fazer, basta pegar o jeito. É que vocês não estão acostumados com isso, mas saibam que logo, logo vocês se acostumarão. Isso vai ser feito automaticamente. Quando você for pegar uma informação de alguém, já por inclinação, você vai, por embalo, você já vai pegar o nome do livro completo, o nome do autor, subtítulo, o nome da cidade onde foi publicada, a editora, o ano da obra, o número da página, pronto. Tendo essas informações, você monta uma chamada e monta as referências bibliográficas. E aí fica protegido de qualquer problema. Se alguém vier acusar vocês, não. Quem falou foi esse fulano aqui, vai lá e consulta a obra dele, vai reclamar ao bispo, né? Como diz o ditado aí antigo. Tá bom, gente? É isso aí. Espero que vocês tenham absorvido o maior número de informações, tenham gostado da aula e até na semana que vem. Um abraço e bom final de semana.